Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nosso Centro Espírita Miguel, tanto aqui presencialmente, todas as sextas-feiras às 19h30, quanto transmitido também pela internet, né? A gente sempre reforça que agora a reunião também está no modo presencial. Para aqueles que estão aqui à casa, nós temos ali ainda a mesa para pôr a água para fluidificar e nós incentivamos que vocês tragam a garrafinha para deixar ali a água fluidificando. E como o copo plástico demora muito tempo mesmo, para se desfazer na natureza, a gente está com a campanha que aqueles que vierem à casa tragam ou o seu copinho, né? Agora tem aqueles que cabem na bolsa, né, que desmontam e montam, ou a sua garrafinha. Nós temos bebedouros, mas vocês podem perceber que a gente está tentando fazer um uso cada vez menor de plástico, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem aqui, tragam os copos ou as garrafinhas. Na nossa reunião de hoje, que vai tratar da história de um espírito que trazia psicografias através de Chico Xavier, mas eu não vou adiantar, não vou contar essa história toda, me pediram para ler a página de abertura, porque é a Kátia que vai trazer o estudo, e como ela sabe que eu adoro uma historinha, ela colocou essa historinha aqui para eu ler para vocês hoje. O título de página de abertura se chama Epílogo Encantador. Breve historinha de Neimei sobre a fé e perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos seus servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a devastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e ali encontrou um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e, com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar
as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os dois alicerces do reino de Deus. Quem trouxe esse texto foi Meimei, pelas amorosas mãos de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Pai Nosso. E, pensando nesse texto, nesse início de reunião, a gente fecha os nossos olhos aqui e deseja que, aonde quer que você esteja ouvindo essa prece, você possa se juntar a nós, para que, formando essa corrente de sentimentos e pensamentos no bem, nós possamos rogar ao Pai que consigamos perceber os tesouros escondidos em cada pedra de tropeço no nosso caminho. Há quem maldiga as pedras do caminho. Há quem se desespere com as pedras do caminho. Dela, o poeta fez poesia. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá com elas a oportunidade de aprendermos a sermos melhores. A nos aprimorarmos, nos acolhermos. Os obstáculos da vida, Senhor, por vezes nos desesperam. Mas aqui nós te pedimos, Mestre querido, não nos deixe esmorecer. Ajuda-nos a compreender a finalidade de tudo aquilo que vivemos. Compreendendo que toda a vida nos serve de aprendizado. Assim como os exemplos que vamos ver hoje, que nós possamos nos manter firmes, apesar dos obstáculos que a vida traz, nos acolhendo uns aos outros e rogando, Senhor, perseverança e fé. Abençoa-nos aqui, abençoa-nos nos nossos lares, abençoa também, Senhor, a nossa irmã Kátia, que vai trazer o estudo da noite de hoje, para que a gente consiga, juntos, nessa corrente de oração, trazer um pouco mais de alegria para o mundo, um pouco mais de doçura, um pouco mais de amor. E que todos vinculados nesse mesmo pensamento, nessa mesma vontade, possamos vibrar contigo, Mestre, te pedindo, fica conosco durante toda a reunião de hoje e mais além. Que possamos iniciar então assim, graças a Deus. Aqui no microfone. Boa noite a todos. Mais uma vez sejam muito bem-vindos. Marcos, passa para mim uma imagem. Nesse tema de hoje, Meimei, doce espírito de luz, eu busquei dividir, por alguns tópicos para a gente poder ter um entendimento melhor. Desde a biografia, que é o nascimento, Irma e Arnaldo, a origem do nome Meimei, o desencarne, contribuições dela, biblioteca e frases destacadas. A maioria de nós, espíritas, nós já ouvimos falar sobre Meimei. Talvez quem esteja agora iniciando ainda não tenha esse conhecimento desse nome e dessa importância que esse espírito representa para todos nós. Então, seja qual for
o caso, porque tem muitas pessoas também que não conhecem, vale a pena nós conhecermos sobre essa história. E Meimei é um exemplo para todos nós. A gente sabe que a doutrina, ela nos mostra que a vida continua. E aqui a gente vem buscando evoluir e deixar que nessa evolução contribuições possam ser aquilo deixados por nós. Meimei fez isso com maestria. Ela trouxe um grande ensinamento, aliás, alguns ensinamentos ou muitos ensinamentos para nós. E aí eu faço um convite para viajarmos hoje nessa história linda de amor, de doçura, de perseverança, de fé. Vamos viajar então? Bom, o nascimento de Meimei. Ela nasceu na cidade de Mateus Lemes, em Minas, em 1922. O verdadeiro nome dela, de batismo, né? Irmã Castro. Ela era filha de Adolfo e de Mariana Castro. E teve 4 irmãos, Ruth, Alaide, Danilo e Carmen. Alaide é a que mais teve a representação na sua vida. Aos 2 anos de idade, eles mudaram, né? Mudaram para Itaúna, também em Minas, mas aos 5 anos Meimei fica órfã de pai. Meimei, ela sempre sobressaiu entre os irmãos, porque ela era um doce de criança. Ela já trazia em si algo que chamava a atenção, não só pela doçura, mas porque ela era muito esperta, ela era muito inteligente, muito graciosa. Então ela chamou a atenção, né? Um verdadeiro espírito elevado. Mas ela sempre foi pura e simples. Isso também se destacava, né? Só que Meimei teve uma infância muito pobre. Mas vocês acham que isso desanimou ela? Não. Embora a situação de pobreza, isso não impediu que ela se tornasse uma criança comunicativa, inteligente, espontânea. E todos gostavam muito dela, admiravam ela por isso. Desde a infância, a Meimei foi diagnosticada com uma doença que chama-se nefrite, nefrite crônica, que é uma inflamação nos rins. E isso foi até a adolescência. Mas vocês acham que isso também desanimou a Meimei? Não. Também não. Essa nefrite causava dores fortes, né? Mas ela foi crescendo e se tornou uma bela morena. Olhos expressivos, cabelos longos, negros. Alta. Mas mesmo assim ela cursou até o 2º ano do normal. O que era isso? Formação de professores. O sonho dela era ser professora. Ela adorava crianças. Isso era uma realização para ela. Mas com a doença, ela ficou impossibilitada de continuar a estudar. E aí ela foi só até o 2º ano. Mas isso não deixou que ela se desanimasse. Ela investiu, ela acreditou nos seus sonhos, ela correu atrás, ela estudou,
se capacitou diante de todas as dificuldades que ela tinha, trazia consigo por conta do problema da saúde. Se preparou, aprimorou seus conhecimentos, não desistiu em nenhum momento. E aí a gente já tem aqui um ensinamento importante. Quantas vezes nós, diante das dificuldades que se apresentam para nós, desanimamos? Quantas vezes abrimos mãos dos nossos sonhos? A gente não se julga capaz de continuar, de prosseguir. Muitas das vezes nós estamos com todo o material, com a faca e o queijo na mão, para seguirmos o nosso caminho, mas a gente se acha incapaz. Adiamos esses sonhos, deixamos de lado, perdemos tempo. E aí, se a irmã Castro, ela conseguiu, será que a gente não consegue? Será que falta em nós um pouco mais de perseverança? Pausa para pensar. A gente reflete em cima de tantos ensinamentos, né? Ela sempre buscava, através da harmonia, de serenidade, equilíbrio, resignação, foram exemplos. E que nós podemos seguir também. Gente, enquanto nós estamos aqui, vocês acham que por conta da idade que nós estamos agora não tenho mais tempo? Temos. Ninguém determinou quanto tempo nós vamos ficar aqui. O que a gente tem guardado dentro de nós? Quais são os nossos sonhos que a gente está deixando passar porque acha que não tem mais tempo? Que a idade, isso, colocamos tantos obstáculos, né? Não, temos tempo sim. Hoje nós estamos vendo pessoas que estudam, né? Agora é 60 mais, não é isso? Então, pessoas que estão estudando a partir de voltando a trabalhar, sendo exemplo para todos nós. Então, não vamos colocar limites no tempo. Até porque tudo que a gente aprende aqui, vamos carregar conosco quando a gente não estiver mais nesse plano aqui. E que também vai nos servir de ensinamento. E que também vai nos auxiliar lá na espiritualidade. Com Irmã aconteceu isso. Existem relatos de que ela era caridosa, né? E as pessoas gostavam de estar próximo dela. Ela não parava para pensar em si, ela simplesmente ajudava. Ela ia, auxiliava, não perdia tempo. Outro ensinamento para nós: não perder tempo. Se Deus veio à vontade e a oportunidade de auxiliar, por que fechar os olhos? Vamos fazer a nossa parte. Ela sempre com muita modéstia, né? Muita modéstia e humildade. Irmã e Arnaldo Rocha. Bom, aos 20 anos, a doença deu uma trégua. E então ela mudou-se com a irmã Alaide para Belo Horizonte, porque já que a doença deu uma trégua, foi a oportunidade que ela teve de buscar um emprego. E dentro daqueles conhecimentos que ela havia adquirido, que ela não desistiu, ela conseguiu um trabalho como professora substituta de um colégio paroquial por algum tempo. E foi justamente nessa época em que ela conheceu o Arnaldo.
Arnaldo Rocha. Logo depois, primeiro se tornaram amigos, mas logo depois, em 1942, o amor, que já vinha de várias encarnações, os uniu. E eles se casaram. Então, o nome dela passou a ser Irma de Castro Rocha. E olha, e nesse dia de casamento nós tivemos assim, nós que eu digo porque a gente agora conhece, vocês, quem não conhece, vai conhecer a história agora, mas teve mais um belo de um ensinamento. No dia da igreja, do casamento, o que acontece? Na hora de sair da igreja, todos estavam, eis que uma cena comoveu muito. Irma encontra na frente da igreja, no chão, uma pessoa, um homem, em situação vulnerável, arrastando-se pelo chão. Se a gente pensar bem, a gente não sai, principalmente as noivas, com bolsa com dinheiro. O que ela tinha em suas mãos? A única coisa que ela tinha era o buquê. E nesse momento que ela viu, aquele homem, ela ficou muito tocada. Imediatamente ela abaixou-se até ele. E naquele momento ela disse a ele: meu amigo, eu não tenho nada para te ofertar. A única coisa que eu tenho é esse buquê, que vai envolvido de muito amor. Ela entrega o buquê a ele como significado de que eu estou te vendo. Eu sei que você está aqui, eu entendo a sua dor. Esse é o sentimento que ela colocou naquele buquê. Ela entrega a ele, beija-lhe a testa, com olhos em lágrimas. Então foi uma cena assim que, quando nós tivemos a oportunidade de viajar para fazer uma excursão para Pedro Leopoldo, e nós escutamos essa passagem de Meimei. E a gente se envolveu também nessa emoção. E fica aí mais um ensinamento, né? Porque ela não perdia tempo. Ela mostrava o amor que ela tinha pelas pessoas. E nós também devemos estar atentos, né? Como eu falei anteriormente, para que a gente não gostaria de ser socorridos nos nossos momentos de dificuldades. Então, se a gente gostaria que isso acontecesse conosco, que alguém nos visse, nos olhasse, por que nós não podemos fazer isso? Às vezes não temos nada em mãos para dar. Nós podemos dar os nossos ouvidos para ouvir, como hoje já aconteceu, alguém chegou perto de mim e agradeceu por poder falar alguma coisa. Temos as mãos, gente, abraçar. Nossa, às vezes a gente não tem nada para oferecer, mas é aquele abraço que conforta. Podemos fazer isso. Isso acalenta, acalma, né? É bom abraçar. Mas um matrimônio, então assim, vemos que tem mais um ensinamento, né? Mas esse matrimônio durou apenas 2 anos. Mas foram os 2 anos mais felizes da vida deles dois. Mas então, pode passar. Qual é a origem desse termo Meimei? A Irma de Castro Rocha, ela ficou conhecida com esse pseudônimo, né? Isso foi dado pelo marido, pelo Arnaldo.
Na realidade, os dois já se tratavam assim, como Meimei. É uma forma carinhosa de um tratar o outro. E só eles dois conheciam isso. E foi através justamente desse livro que os dois puderam ler. Momentos em Pequim. Ali, Meimei aparece como um verbete que queria dizer noiva querida, a bem-amada. Mais adiante, porque ninguém sabia que eles se tratavam assim, a irmã de Meimei, ela identificou esse termo Meimei associando as características dela, da Meimei, como pelas vivências dela. E aí entendeu que era amor puro. A Meimei era de origem católica, agora conhecida como Meimei, né? Ela se mostrou adepta de princípios da doutrina espírita, como a caridade, mediunidade e benevolência. Sobretudo com as crianças e as pessoas mais vulneráveis. A partir da mediunidade e clarividência dela, ela conversava com os espíritos. Lembrando sempre assim de momentos do passado em que ela vivia com o Arnaldo, de outras encarnações. Mas o Arnaldo sempre achava que ela estava delirando. Ele não acreditava muito, não levava isso a sério. Na realidade, ele era cético e era também materialista. Só depois, quando ele veio conhecer Chico Xavier, é que ele foi entender esses pontos, comprovar esses diálogos, né? O Chico explicava que Meimei, ela vinha já auxiliando ao Arnaldo numa caminhada evolutiva já há muitos séculos. Por isso que esse cuidado de Meimei transformar aqueles momentos com ele, momentos doces e de alegria, justamente para deixá-los, né, mais alegres. O Arnaldo afirmava que toda criança que passava por ela, ela dizia, Deus te abençoe. Gente, a gente gosta, né? A gente lembra assim a nossa mãe, nossos avós, bisavós. Isso dá uma sensação assim de bênção. É essa a intenção, que você está sendo abençoada, é um desejo. Às vezes tinha gente que não saía de casa enquanto não escutava o Deus te abençoe, não é? É muito gostoso ter essa lembrança, né? Havia também um filho imaginário. Às vezes Arnaldo, olha só, às vezes Arnaldo chegava do trabalho, ia sentar-se ao lado dela. E ela falava assim, Arnaldo, meu querido, você está sentado em cima do nosso príncipezinho. Era o espírito que ela estava vendo ali. E ele ficava assim meio que sem jeito, né? E ela tinha essa mediunidade aflorada e ele achava que isso era uma disfunção psíquica. Então, esses compromissos, né, esses pontos de vida de Meimei já retratam o compromisso que ela tinha adquirido, né, em existências do passado. Tem um conto em que ele foi o Duque de Alva. Nessa época, ela era Maria Henriques. Os dois conviveram juntos nessa época. Mas o Arnaldo, ele, como materialista, né? Ele cortava sempre esse diálogo dela. E aí ele falava assim, deixa isso de lado, pois quem morre deixa de existir. E aí a gente até olha para a gente e vê que outro ensinamento, né? Quantas vezes nós somos duros, né? Nós também falamos assim, não quero saber de mediunidade, deixa isso para lá, que vida continua nada.
Às vezes a gente teima, bate o pé, mas só depois lá na frente é que a gente vai conseguir entender isso. Interessante é que mesmo ela sendo católica, essa origem, né, no catolicismo, não impedia que viesse e fizesse sua caminhada, deixando grandes exemplos de amor e continuasse a realizar seu trabalho no mundo espiritual. Mostrar para que aquilo que ela veio, para que ela veio, né? Então ela vem mostrar para a gente que não faz diferença qual é a religião, e sim o que nós trazemos no nosso coração. Pode fazer mais uma. Eu vou tentar correr um pouquinho. Depois veio o desencarne de Meimei. Uns dizem que ela desencarnou de edema agudo de pulmão, e outros falam também que foi por conta do retorno da doença. Ele sai desesperado, mas quando ele chega, ela já havia desencarnado. Mas em seus últimos dias, a Meimei tratava o Arnaldo como... que eles eram muito apaixonados, né? Ela justamente tratava ele como o senhor Duque. E ele pedia ela pedia que ele a chamasse de Pilarzinha, achando isso muito engraçado, né? O Arnaldo achando aquilo um pedido meio estranho. Ele chegou a perguntar por quê. E aí ela conta uma de suas passagens, né? Falando justamente que Naldinho, ela dizia assim, Naldinho, esse era o modo de tratamento de um casal que viveu na Espanha no século XVI. E esse esposo se chamava o Duque de Alba e a esposa dele, a Maria Henriques. Mas ele achava que ela estava sempre teatrando, né? Era um teatro que ela estava fazendo, né? Mas em seus derradeiros dias de vida, a Meimei começou a ter visões e ela falava de uma avó, a avó Mariana, que vinha visitá-la e que dizia que breve iria levá-la para viajar pela alba dos céus. Depois de muitos anos veio essa confirmação através de Chico Xavier. Arnaldo recebe dele, do amigo, né, que se tornaram amigos em primeira mão, o livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz, na qual encontram uma trabalhadora no mundo espiritual, Blandina. Então, olha Meimei aí. Olha a Irma, já com o nome de Blandina, numa outra passagem. Ela vivia no Lar da Bênção, na cidade Nosso Lar, junto com a avó dela, Mariana, cuidando de crianças através da evangelização, onde os espíritos, ainda em condições infantis, eles eram atendidos por espíritos bondosos, e, inclusive por ela. E onde as mães, no momento de dormir, durante a emancipação da alma, eram levados a essa colônia para visitarem seus filhos que haviam desencarnado. Olha que cuidado, olha que conforto para nós. Muitos de nós podemos ter passado por essa situação, né? E só de você saber que existem colônias que cuidam desses pequenos, dos nossos amores, dos nossos afetos, e que eles são tão acalentados, com tanto amor, e ainda nos dando a oportunidade de reencontrá-los no sonho. Mais uma prova de que a vida continua. E que o amor de Deus é imenso, nós não fazemos ideia. Teve uma época em que Chico Xavier deu até um conto
para Arnaldo ler, e Arnaldo deixava suas lágrimas saírem, correrem, né? E ele fala, você já sabe, né, Arnaldo? E Arnaldo falava para ele, ela me contou. Arnaldo foi anotando, né, essas informações, e aí ele foi trabalhando em fórum de imortalidade, aspectos do próprio burilamento, né? Porque ele não acreditava nada disso, então foram provas de todo o ocorrido. Então ela desencarna, ele sempre achando que ela estava lá delirando e tal, ela desencarna aos 24 anos, e a partir desse dia o céu com certeza ficou muito mais iluminado. No livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito de Meimei, é lá no capítulo 10 que ela nos traz o motivo do trabalho na espiritualidade. Justamente porque essas crianças que eram recebidas, né, que morreram, desencarnaram, perdão, em tenra idade, o espírito ainda se encontrava naquela condição de criança. Ainda não tinha o entendimento. Então, eles eram acolhidos. E que bom que teve essa oportunidade desse trabalho da Meimei, de trazer muitos exemplos para nós. Hoje nós temos a mesa mediúnica, que vem nos revelar tantos ensinamentos, né? Muitas coisas. Então, ela foi fazendo esse acompanhamento. E essas tarefas são sempre ligadas ao coração de Meimei, junto aos amigos espirituais, que dava todo esse suporte amoroso, né? E hoje a gente vê até muitas casas fazendo esse trabalho na evangelização, né? Com as crianças, trazendo o evangelho para as crianças encarnadas, né? Esse trabalho. A nossa casa tem também, vou falar um pouquinho agora sobre isso. E esses exemplos todos, né? Bom, Meimei nos deixou grandes contribuições literárias. Lindas mensagens de Meimei, Deus aguarda, Sentinelas da alma, amizade, palavras do coração, cartilhas do bem, meditações diárias, que é um livro psicografado por Chico Xavier pelos benfeitores espirituais, a Meimei e Bezerra de Menezes, Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos. Hoje eu posso dizer que passou dos 80. Pode dar um clique. E o livro Pai Nosso, que trata-se de um clássico da literatura infantil espírita. Nele, a Meimei traz os ensinamentos do Cristo para as crianças, por meio de poemas, contos e lendas também. E aí, eu não sei se vai dar, mas vamos lá. Quando eu fui organizar esse trabalho, na nossa casa nós temos também evangelização. E muito interessante que nós temos pessoas que entraram aqui como evangelizandos, passaram para evangelizadores, outros estão no trabalho da casa, e muita coisa foi acontecendo. Outros também foram para outros lugares. Mas é muito interessante. Vou tentar... Vamos lá. Vamos colocar o próximo.
Edson Morgado, ele esteve aqui na semana passada trazendo um estudo para nós, presidente da nossa casa. Vamos ver se a gente consegue o áudio. Se não conseguir, eu só falo, tá? Olá, gente. Eu estou aqui na entrada da nossa sala de evangelização maternal, sala dos bebês. Esse salão aqui era o único salão que a gente tinha, né, há 50 anos atrás. Ele servia para tudo. Então aqui, né, ali naquele ambiente ali, existia uma mesa, né, onde a gente fazia a evangelização, a mocidade, as palestras, os estudos, tudo era aqui, né? Então era uma casa muito restrita, hoje a gente tem ela expandida. Mas eu queria dizer para vocês que foi uma alegria, né? Há 50 anos atrás, na verdade 52 para ser mais preciso, em 1972, eu estava sentadinho aqui com um monte de crianças, né, assistindo a tia Noemi fazer a nossa evangelização, né? Aqui em cima não existia nenhuma construção, a gente brincava nesse terreno que era baldio até então. Então, só para lembrar vocês, né? A evangelização foi muito importante para mim e tenho certeza que para vocês também. É uma semente que a gente vai guardar para sempre. E o Edinho veio trazer essa contribuição desde 1972. Né? Quer dizer, ele entrou aqui, garoto ainda. Olha, hoje ele pode dirigir a nossa casa e a gente vê quanto nossa casa tem crescido ao longo do tempo, né? E agora nessa gestão dele, que eles se encontram no momento. Ele vem trazer a experiência dele. Pode passar. Nós temos a biblioteca Mirim de Meimei na nossa casa, tá? Nela encontram diversos livros. As crianças, quando chegam aqui, elas têm acesso a esses livros e é um trabalho muito lindo de se ver, de se perceber, né? De ver a importância do Evangelho na vida da criança, porque serve de exemplo. Pode passar mais um. Aqui nós temos, não precisa colocar o áudio dela não, tá? Aqui nós temos uma evangelizadora, é a nossa companheira Valéria. Ela, nesse áudio que ela traz, ela fala sobre a inauguração da Biblioteca Mirim, que foi em 2011, 16 de abril de 2011, a inauguração. Pode passar mais um? E aí, aqui nós temos um trabalho realizado pela evangelizadora Joelma, acompanhada de outras evangelizadoras, quando elas pintaram essa cortina do Pai Nosso. A nossa companheira Joelma pintou o Pai Nosso. A ideia dessa cortina era que quando você entrasse, você estava entrando no mundo do Pai Nosso. O Pai Nosso de Meimei, todos os ensinamentos que ela trouxe para nós. Então, as demais evangelizadoras, elas estavam trajando as roupas de alguns pontos que tem lá no livro. Foi um trabalho assim, com maestria, né? Mais adiante, nós temos também nossa companheira Marisete, também mais uma evangelizadora da casa, e ela vem falando que a evangelização da nossa casa ela é dividida em ciclos. E ela faz um convite, né? Vamos conhecer Meimei. Então aqui ela também está convidando. Mais um. Bom, a importância da evangelização é trazida nesse momento. Aqui, os personagens, as evangelizadoras nas salinhas lá embaixo, demonstrando trechos do livro Pai Nosso. Mais adiante. Aqui nós são dois relatos que também não vou passar por conta do nosso tempo, mas nós temos uma mãe de uma criança que está sendo evangelizada. E aqui um relato de um menino, de um evangelizando. Então ela traz a importância sobre esse trabalho, aquele trabalho que foi começado ali como bebê.
Aqui é Manuela, a mãe é Amanda e a criança é Manuela, que entrou aqui praticamente um bebê. Hoje é mais nova, era a mais nova quando eu fiz esse apresentado da outra vez. Agora tem criança mais nova ainda. Então, a evangelização, ela vai do berçário até a mocidade, ao MEPA. E ainda temos também o GEAL, que é um trabalho que é realizado com as crianças. Enquanto vocês estão aqui na reunião pública, vocês podem trazer suas crianças, que tem quem fique com eles. Pode passar, por favor? Não, pode passar. Aqui alguns evangelizadores da nossa casa. Alguns, como eu falei, continuam aqui. Outros já não estão mais, mas era uma turma grande, uma turma bonita. Dá saudade, né, Mônica? Pode passar mais uma? Nós temos 2 contribuidores também desse trabalho. O Leomar, ele fala da forma afetuosa no trato, com que ele foi tratado aqui, na época que ele também era evangelizando. Hoje ele está na Mocidade Espírita Pedro Alcântara, evangelizando, fazendo um trabalho assim que é o tio Léo, bem legal. E ele fala também do vínculo existente, né? Nós temos também a Laurinha, que já também entrou aqui como evangelizanda, e hoje ela faz outros trabalhos na casa também. E um trabalho bem legal no setor de divulgação. Falei certo? Comunicação social, é porque era de divulgação, comunicação social. E ela também é evangelizadora, exatamente. Eu não posso deixar de falar também sobre o trabalho maravilhoso que a nossa companheira Fátima Queiroz realizou na Mocidade. Talvez aqui alguns ainda lembrem, né? Eu lembro que na saída dela, nossa, o que tinha de gente chorando foi grande contribuição. Também tivemos a que foi coordenadora, né, desse trabalho também, a Priscila Chagas, foi outra pessoa que também contribuiu muito conosco, né, com as nossas, um trabalho. A Graça, nossa, se nós formos falar todos nós, Noemi, o Edinho até falou, né, ele citou, né. E depois a Sara, pode passar mais um. A Sara resumiu esse momento todo, também com a declaração dela. Depois, se vocês quiserem, eu corto o áudio em algum lugar, talvez até no grupo, não sei, porque são relatos que trouxeram muita emoção para a gente, né? Mas a gente acaba ficando com um tempo reduzido e a gente não dá conta de falar de tudo, né? E foi, assim, um exemplo maravilhoso que ela trouxe da experiência dela, hoje também trabalhando na casa, né? Bom, a Meimei, ela nos deixou grandes ensinamentos, né? Nós podemos levar para toda a nossa vida. Tem mais um? E aí ela trouxe algumas frases que nos inspiram. E a gente vai ver agora, ouvir agora. Ela diz assim, do livro Tempo de Luz, tá? É de autores diversos. Palavras de fé, ela fala provas, lágrimas, problemas, aflições em frenesi. Não te assombres e nem temas, o céu cuidará de ti. Do livro Ideal Espírita, de autores diversos, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ela fala, reflete nas necessidades do teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia.
E a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Do livro Caridade, de autores diversos, ela diz: não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o riso se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiar do coração. E de Cartas do Coração, de autores diversos, ela diz: aprendamos com o Cristo que se confiou ao madeiro do extremo sacrifício com quem tudo perdia para finalmente tudo possuir na senda dos séculos. Nele, nosso Mestre e Senhor, temos a diretriz, o conselho e o ensinamento. E voltando lá na página de abertura, onde aquele companheiro recebeu aquela pedra, se nós, a cada vez que desfizermos dos nossos sentimentos de egoísmo, da vaidade, da estupidez e tantos outros, dentro de cada um de nós existe algo, uma preciosidade que quer emergir, que quer sobressair. E Deus nos proporciona isso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E finalizando, do livro Palavras do Coração, o guia médium, mineiro, Chico Xavier, através de Emmanuel, ele cita mais uma contribuição de Meimei. Ele diz assim: as palavras de Meimei, em torno das mais variadas experiências humanas, sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã, simbolicamente, possui o coração em forma de harpas, em cujas cordas ela compõe formosas e sábias lições, reais melodias em prosa, nas quais somos impulsionados para as esferas superiores da vida. Então é o que eu queria trazer para todos nós, esse conhecimento que não podemos deixar em branco. E finalizando, nós temos uma música para podermos ouvir. Muito obrigada, graças a Deus, gratidão. Meimei, amor puro, Meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Meimei, amor puro, Meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia,
tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz, suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz, suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. És o caminho que o progresso nos conduz. Meimei. Mas, sem dúvida alguma, uma história linda, né? E, assim, para quem tem criança em casa, a gente não pode perder a oportunidade de ter esses livros, né? E como eu vou citar aqui Meimei, não dá para não citar, né? Como ela diz na Cartilha do Bem, a questão do Evangelho no lar, que é essa semeadura que nos cabe como pais e mães, né? E ela diz assim, uma vez por semana, convide Jesus para entrar dentro da sua casa, fazendo Evangelho no lar. Porque algo dessa semente fica nesses coraçõezinhos. Por mais que em algum momento eles decidam seguir por outros caminhos, né? A gente deixa lá a semente, né? Faz a nossa parte. Muito obrigada. O Bedinho estava aqui mexendo comigo, ele me catucou, tá? Eu falei, não tem como não se emocionar quando a gente vê o nosso presidente da casa falando da evangelização. Eu que sou, assim, comecei na casa também na evangelização, digo que quando fui para o departamento mediúnico, levei a evangelização junto comigo. Mas não vou me estender mais, que já estamos no adiantado da hora. Lembrando a todos que hoje é dia de palestra, e sendo dia de palestra, tem sorteio de livro. Não saiam daqui. Querida, para finalizar, você faz a prece para a gente? Deus Pai, Jesus nosso Mestre, Maria, Mãe querida, primeiro eu queria te pedir, esteja nossa companheira Meimei onde ela estiver, nesse trabalho lindo que ela realiza junto à espiritualidade. Continue abençoando. Ela nos trouxe e nos traz até hoje grandes exemplos. Quisera nós, Senhor, através dessa pedra que ainda somos brutos ainda, podermos lapidar e assim nos transformar em instrumentos de amor, trazendo o Evangelho para a nossa casa, olhando pelas nossas crianças, acalentando os nossos corações, se por um acaso tivermos tido alguma perda, que não é perda, porque Tu nos mostra, Senhor, que a vida continua. E o carinho que Tu tem com cada uma de nós, mãezinhas, no nosso momento de dormir, encontrando os nossos rebentos. Graças Te damos, Senhor, por toda essa noite de reflexão, que tanto comoveu nossos corações, nos trouxe tanto conhecimento. Ilumine os nossos caminhos nesse momento, Senhor, para que, no momento que formos nos dirigir para os nossos lares, fluidifique as águas que ali se encontram,
para que se torne esse remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E que os nossos companheiros passistas, Senhor, possam também ser teus instrumentos no momento da aplicação do passe, para recebermos as vibrações que nos auxiliam e que nos auxiliarão durante toda a nossa semana. Gratidão, Senhor, por tudo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração ao dizer obrigado, Senhor.